Boa noite, pessoas. Boa noite, alunos. Pessoal, quem gostar da minha aula, por favor, se inscrever no canal, dá um like aí, para que eu possa estar disponibilizando mais aulas, tá ok? A aula de hoje, eu irei falar sobre transformadores trifásicos. Eu trabalho na Escola Técnica das Agulhas Negras e o meu nome é professor André Luiz, tá? Então vamos lá sobre o tema de hoje, transformadores trifásicos. Primeiro eu vou falar o que é um sistema trifásico. Então vamos lá, sistemas trifásicos. Um sistema trifásico é formado pela combinação de três sistemas monofásicos. Ou seja, eu posso ter três transformadores monofásicos interligados, formando um transformador trifásico. Num sistema trifásico balanceado, a potência é fornecida por um gerador CA que produz três tensões iguais, mas separadas, cada uma delas defasada de 120 graus em relação às demais. Pessoal, quando eu falo em sistema balanceado, quer dizer que nas três fases eu tenho a mesma carga, eu tenho a mesma corrente, tá ok? Então vamos lá observar o diagrama de tempo e o diagrama de fasores sobre isso. Então, ó, inicialmente aqui eu tenho um diagrama de tempo, que é formado por ondas senoidais. A primeira tensão começa em zero, ó, ela vai subindo, chega no pico máximo, depois ela vai descendo, chega em zero, depois chega aqui no pico mínimo, o pico máximo negativo. E ela vai alternando. Ora a tensão está no pico positivo, ora a tensão está no pico negativo. É a forma de onda da tensão alternada, né? Ela fica oscilando. Ela oscila 60 vezes por segundo, que é igual à nossa frequência de 60 Hz. Agora, o que eu quero que vocês observem é o seguinte, ó, olha a outra fase. Ela começou 120 graus antes, então ela já está aqui no pico negativo, ó. Enquanto a tensão aqui está em zero, essa tensão aqui já está no pico máximo, já está no pico negativo. Observe que ela vai vindo, ó, quando ela chegar em zero, você observa que ela está defasada de 120 graus em relação à tensão que começou em zero. A mesma coisa com essa tensão que começou no pico positivo, ela está vindo, descendo em zero. Quando ela chegar em zero novamente, essa tensão, ela em comparação com aquela tensão que começou antes, ela está defasada de 120 graus, ó. Ela fez 120 graus depois. A mesma coisa com a tensão, ó, em zero. Ela veio, subiu no pico negativo, subiu aqui o pico positivo, a tensão máxima positiva. Ó, ela veio diminuindo, diminuindo, chegou aqui no pico negativo. Quando ela chegou em zero novamente, observa que ela está defasada de 120 graus, ó, em relação à tensão anterior. Tá ok? Agora vamos observar o diagrama de fasores, ó. Aqui o sentido é o anti-horário, as tensões vão andando no sentido anti-horário. Quando a tensão V1 chegar aqui no V2, o V2 já vai estar no lugar do V3, e o V3 vai estar no lugar do V1. Observe que a diferença de fase entre elas é de 120 graus, elas estão defasadas de 120 graus, tá ok? Aqui, pessoal, não estou falando da intensidade, não estou falando do valor da tensão. A tensão é a mesma, porque se as cargas estiverem equilibradas, as tensões são a mesma. Eu estou falando que quando uma tensão começa, a outra vai começar a 120 graus depois e a outra já começou 120 graus antes, tá ok? Ligações entre transformadores trifásicos. Os transformadores trifásicos podem ser formados por três transformadores monofásicos, como eu já falei, separados, mas idênticos ou por uma única unidade trifásica contendo enrolamentos trifásicos. O que eu estou querendo dizer aqui? Se eu tiver três transformadores monofásicos que tenham a mesma carga, a mesma potência, eu posso formar um transformador trifásico. Ou eu posso ter um transformador trifásico formado por uma única unidade trifásica. Aqui, quando eu falo três transformadores trifásicos, eu tenho três transformadores monofásicos, eu tenho três unidades monofásicas, mas idênticas, né, com a mesma potência, com a mesma carga. Os enrolamentos dos transformadores, 3 no primário e 3 no secundário, são representados pelos desenhos das quatro formas comuns a seguir, que envolvem as ligações em estrela e triângulo. Então, ó, sempre o fechamento de um transformador pode ser em ligação em estrela ou fechamento em triângulo. Tá ok, pessoal? Estou dando na mão. Então, o primeiro caso, eu tenho no primário estrela e no secundário estrela. Posso ter um transformador estrela-estrela.
Segundo caso, eu tenho no primário estrela, no secundário triângulo. Então eu posso ter um transformador estrela-triângulo. Terceiro caso, eu tenho um transformador triângulo no primário e fechamento estrela no secundário. Quarto caso e último caso, eu posso ter no primário triângulo, no secundário triângulo. Aí o aluno me pergunta, qual transformador você vai utilizar? Depende, cada caso você vai usar um tipo de fechamento, tá? Eu posso querer um transformador abaixador, né, onde o número de espiras no secundário é menor, ou eu posso ter um transformador elevador, onde o número de espiras é maior. Então, cada caso aí vai ser um tipo de ligação. Ligação estrela. Então, olha aí, eu tenho... Essa aqui é a minha ligação estrela. Vocês observam que aqui eu tenho IL chegando e ele é igual a quem? Ao IF. IL, vocês vão ver que eu vou colocar mais para frente, que é corrente de linha. IF eu chamo a corrente de fase. Então, ó, observe que a corrente de linha é igual a corrente de fase. Então, IL é corrente de linha e IF é corrente de fase. Outra coisa, a tensão entre fases aqui é entre a fase R e a fase S, entre a fase S e a fase T aqui que eu demonstrei, né, que é a tensão de linha, ou entre a fase R e a fase T. Quando eu tenho a tensão entre as fases e o neutro, que é entre o R e o N, o S e o N, ou o T e o N, eu chamo de tensão de fase. Aí você observa que a tensão de linha é raiz de 3 vezes a tensão de fase, tá? Guardem isso. Então, VL é tensão de linha e VF é tensão de fase. Pessoal, quando a carga está equilibrada aqui, a corrente que vai passar pelo neutro, ela é nula, tá? É zero, tá ok? Ligação em triângulo. Aí tem aqui, um formato de um triângulo, né? Observe que a tensão de linha, ela está paralela à tensão de fase. Então, eu posso falar que VL é igual a VF. Ou seja, a tensão de linha é igual a tensão de fase. A corrente de linha, aqui é corrente de linha, tá? Ela está chegando no nó aqui, ó. E ela está se distribuindo. Então eu posso falar que a corrente de linha é raiz de 3 vezes a corrente de fase. Tá ok? Então, IL é corrente de linha e F é corrente de fase. Aqui em cima está errado, tá, pessoal? Aqui é corrente de linha, tá? Não é corrente de fase, não. A corrente de fase é em cima das cargas aqui, ó. Em cima dessa carga, em cima dessa carga, em cima dessa carga. Tá ok? Relações para transformadores monofásicos. Então, ó, nos transformadores monofásicos, eu tenho dois tipos de relações que eu vou utilizar para deduzir as fórmulas para o transformador trifásico. A primeira relação é a relação de tensão, que é dada por Vp sobre Vs é igual a Np sobre Ns. E a relação de corrente, que é dada por Vp sobre Vs, que é igual a Is sobre Ip. Tá? E por último, a relação de impedância, que é dada por Np sobre Ns ao quadrado é igual a Zp sobre Zs. Então vamos dar os nomes aí, vai aparecer mais na frente, mas eu já vou falar os nomes aqui, tá? Vp é tensão na bobina do primário, Vs é tensão na bobina do secundário, Np é o número de espiras do enrolamento do primário e Ns é o número de espiras do enrolamento do secundário. IS é a corrente que passa na bobina do secundário. IP, a corrente que passa na bobina do primário. Tudo que é primário eu vou indicar por P, e tudo que é secundário eu vou indicar por S, tá? Transformadores trifásicos. Nos transformadores trifásicos deve-se fazer as seguintes considerações. Então, ó, para deduzir as fórmulas, eu vou fazer as seguintes considerações. Que o número de espiras do primário sobre o número de espiras do secundário eu vou chamar de A. O A aqui é um valor constante, tá? É um constante, que eu vou dividir o número de espiras, tá? E esse A é adimensional, ele não tem unidade, tá ok? A corrente de linha eu vou representar por I, e a tensão de linha, VL, eu vou representar por V, tá ok, pessoal? Então vamos lá. Primeiro caso para transformadores trifásicos. O primário estrela, o secundário estrela.
Então vamos obter as fórmulas para calcular a tensão de linha, corrente de linha, tensão de fase, corrente de fase para o primário. Aqui tem uma tabelinha, tá? Então, ó, conforme eu tinha falado lá, eu fiz as seguintes considerações. A tensão de linha, chamei de V. E a corrente de linha, chamei de I. Agora eu vou calcular as tensões a tensão de fase e a corrente de fase. Eu sei que o primário aqui é estrela, então a tensão de fase do primário é igual à tensão de linha do primário dividido por raiz de 3. A tensão de linha do primário é V, então a tensão de fase vai ficar V sobre raiz de 3. Então tá ali, ó, V sobre raiz de 3. E a corrente de linha do primário é igual à corrente de fase do primário. A corrente de linha eu chamei de I, então a corrente de fase do primário também vai ser I. Então tá aí a tabela, tá, pessoal? Acho que eu tô apertando demais. Vamos continuar aí. Agora vamos fazer a tabela do secundário. Então, pegando a relação ali, ó, de tensão, a tensão de linha do primário sobre a tensão de linha do secundário é igual a NP sobre NS. NP é o número de espiras do primário, NS é o número de espiras do secundário. Então, olha lá. O NP sobre NS eu chamei de A, então vou substituir aqui no lugar do NP sobre NS o A. Então, a minha equação vai ficar tensão de linha do primário sobre tensão de linha do secundário igual a A. Aí multipliquei cruzado, ó. Então a tensão de linha do primário é igual a A vezes a tensão de linha do secundário. Eu quero calcular a tensão de linha do secundário, vou passar o A dividindo. Então a tensão de linha do secundário é a tensão de linha do primário dividido por A. A tensão de linha do primário eu chamei de V, então a tensão de linha do secundário vai ficar V sobre A. Agora eu vou calcular a corrente de linha do secundário. Então, vou usar a relação, ó, número de espiras do primário sobre o número de espiras do secundário é igual a corrente de linha do secundário sobre a corrente de linha do primário. O NP sobre o NS a gente chama de A. Então, ó, vai ficar... O A ficou aqui no lugar, então eu multipliquei o A vezes a corrente de linha do primário. Então, a corrente de linha do secundário é A vezes a corrente de linha do primário. A corrente de linha do primário é I, então a corrente de linha do secundário vai ficar A vezes I. Então, ó, eu já vou substituir lá na tabela. Tensão de linha do secundário é V sobre A e a corrente de linha do secundário é A vezes I. Agora eu vou calcular a fase. A tensão de fase do secundário é igual à tensão de linha do secundário dividido por raiz de 3. Ó. Lembre que o secundário aqui também é estrela. Então, a tensão de fase do secundário vai ficar V sobre raiz de 3 vezes A. Então, no lugar do V, a tensão de linha do primário, eu substituí o V sobre A. Então, ficou V raiz de 3 vezes A, sobre raiz de 3 vezes A. E a corrente de linha do secundário é igual à corrente de fase do secundário. Como a corrente de linha do secundário é A vezes I, a corrente de fase também vai ser A vezes I. Então, ficou substituindo aí agora, ó, tensão de fase é V sobre raiz de 3 vezes A, e a corrente de fase, A vezes I. Vamos para o segundo caso, transformadores trifásicos, agora o segundo caso. Primário, estrela, secundário, triângulo. Então vamos lá. Conforme eu já tinha falado, as seguintes considerações. Tensões de linha, V. Corrente de linha, chamei de I. O meu primário é o quê? Estrela. Então, a tensão de fase é tensão de linha dividido por raiz de 3. Ou seja, a tensão de fase vai ficar igual a V dividido por raiz de 3. Tá aí. E a corrente de fase? Corrente de fase é igual a corrente de linha. Então, aqui tudo é para o primário, então eu coloquei P. Ó. Então, a corrente de linha é I, então a corrente de fase também vai ser I. Então, ficou I. Agora eu vou determinar o secundário. Então, vamos lá para a tabela do secundário. Vou usar ela aí, ó. Lembra que o secundário é triângulo. Tensão de linha igual a tensão de fase e a corrente de linha igual a raiz de 3 vezes corrente de fase. Se eu quiser calcular a corrente de fase, basta pegar esse raiz de 3 e passar para o outro lado dividindo. Tá? Então, ficaria corrente de linha dividido por raiz de 3. Então, vamos lá. Primeira relação.
Tensão de fase do primário é igual a tensão de fase do secundário, é igual ao número de espiras do primário dividido pelo número de espiras do secundário. O número de espiras do primário dividido pelo número de espiras do secundário eu chamei de A, que é um valor constante. Então ficou a tensão de fase do primário sobre a tensão de fase do secundário é igual a A. Vou trocar de posição aqui, ó. Como eles estão multiplicando, eu posso trocar de posição a tensão de fase do secundário com A. Então a tensão de fase do secundário vai ser a tensão de fase do primário dividido por A. Então vai ficar V sobre raiz de 3 vezes A. Lembrando que a tensão de fase era V sobre raiz de 3. Como tinha um A aqui embaixo, ficou raiz de 3 vezes A. Agora eu vou calcular a tensão de linha. A tensão de linha na ligação em triângulo é igual à tensão de fase. Então a tensão de linha também vai ser V sobre raiz de 3 sobre A. Agora eu vou usar a relação de espiras com corrente. NP sobre NS é igual a corrente de fase do secundário sobre a corrente de fase do primário. O NP sobre NS eu chamo de A. Então vai ficar A vezes a corrente de fase do secundário sobre o I, porque a corrente de fase do primário eu chamei de... A corrente de fase do primário eu chamei de I. Deu I lá, né? Então eu vou multiplicar cruzado aqui o A vezes I, ó. A corrente de fase do primário vai ser A vezes I. Vou calcular agora a corrente de linha. Aí deu A vezes I aqui na corrente de fase. Vou calcular agora a corrente de linha do secundário. Corrente de linha é raiz de 3 vezes a corrente de fase secundária. A corrente de fase secundária é A vezes I. Então a corrente de linha do secundário vai ficar raiz de 3 vezes A vezes I. Então fechei o secundário para o segundo caso aí de ligação de transformadores. Vamos para agora o terceiro caso dos transformadores, tá? Que é o primário em triângulo, secundário em estrela. Então é a tabela do primário. Então, conforme eu já tinha falado, eu fiz as seguintes considerações. Tensão de linha eu considerei como V, corrente de linha como I. Vou calcular a tensão de fase e a corrente de fase agora. A fórmula, tá, pessoal? Então, a tensão de fase no primário, a primária é triângulo, é igual a tensão de linha do primário. Então, a tensão de fase do primário é igual a V. A corrente de fase do primário é igual a quê? A corrente de linha do primário dividido por raiz de 3. A corrente de linha do primário é I. Então, a corrente de fase vai ficar I sobre raiz de 3. Então, olha lá na tabela, ó, tensão de fase V, a tensão de fase é igual a tensão de linha. E a corrente de fase é I sobre raiz de 3, ok? De acordo com o primário, que é a ligação em triângulo. Vamos calcular agora o secundário. Então ó, o secundário é a estrela. Corrente de linha igual a corrente de fase e a tensão de linha igual a raiz de 3 vezes a corrente de fase. Então, primeiro eu vou usar a relação de tensão. Tensão de fase do primário é igual a tensão de fase do secundário sobre o número de espiras do primário dividido pelo número de espiras do secundário. O NP sobre NS eu considerei como A. Então ficou tensão de fase do primário dividido por tensão de fase do secundário igual a A. Agora aqui, ó, vou trocar de posição, que eles estão multiplicando, cruzada, o A vezes a tensão de fase do secundário. Eu vou trocar de posição eles, eu posso trocar. Então, a tensão de fase do secundário é a tensão de fase do primário dividido por A. Então, a tensão de fase vai ficar V sobre A, porque a tensão de fase do primário tinha ficado V. A tensão de linha do primário, aí ficou lá, V sobre A, na tensão de fase. A tensão de linha do primário é igual ao que? Raiz de 3 vezes a tensão de linha do secundário é igual a raiz de 3 vezes a tensão de fase do secundário. Então vai ficar raiz de 3 vezes V sobre A. Então, ó, tensão de linha, raiz de 3 V sobre A. Então, olha lá, pessoal. Tensão de fase aqui, V sobre A. E a tensão de linha, raiz de 3 V sobre A. Agora vamos partir para calcular as correntes. NP sobre NS é igual a IFS sobre IFP. Aqui é a corrente de fase do secundário sobre a corrente de fase do primário. O NP sobre NS, que é a relação de espiras, eu chamei de A. Então ficou A igual a corrente de fase do secundário sobre a corrente de fase do primário. Aqui está multiplicando cruzado, ó, o A vezes a corrente de fase do primário. Então eu troquei, aí então a corrente de fase do secundário vai ficar A vezes a corrente de fase do primário. Então a corrente de fase secundária é A
vezes I sobre raiz de 3. Tá? Então, a corrente de fase do primário era I sobre raiz de 3. Aí, como tem o A multiplicando aqui, ficou A vezes I sobre raiz de 3. Então, estou substituindo lá, ó, A vezes I sobre raiz de 3. Vou calcular agora a corrente de linha do secundário, que é igual à corrente de fase do secundário. Então, a corrente de linha também vai ser A vezes I sobre raiz de 3. Vamos para o quarto caso agora e último, que é primário, triângulo, secundário, triângulo. Então, aqui, ó, tensão de linha e corrente de linha, eu considerei tensão de linha como V, corrente de linha como I. Vou calcular agora a tensão de fase e a corrente de fase. Triângulo, tensão de linha igual a tensão de fase. Então, a tensão de fase do primário vai ser também igual a V. A corrente, vamos lá, corrente de fase. Então, a tensão de fase V. Corrente de fase igual a corrente de linha dividido por raiz de 3. A corrente de linha é I, então a corrente de fase vai ficar I sobre raiz de 3. Então, observe, ó, primário, tensão de linha V, corrente de linha I, tensão de fase V, que é tensão de fase igual a tensão de linha, e a corrente de fase é I sobre raiz de 3, porque a corrente de fase é a corrente de linha dividido por raiz de 3. Tá? Vamos calcular o secundário, que também é o que? Triângulo. Então, lembrando, triângulo, tensão de linha igual a tensão de fase, a corrente de linha igual a raiz de 3 vezes a corrente de fase. Então, primeiro eu vou usar a relação de tensão. A tensão de linha do primário sobre tensão de linha do secundário é igual ao número de espiras do primário sobre o número de espiras do secundário. NP sobre NS eu considerei como A. Então, a tensão de linha do primário sobre a tensão de linha do secundário vai ser igual a A. Aqui, ó, multiplica cruzado, né? Como está multiplicando cruzado, eu posso trocar de posição também o VL, tensão de linha do secundário, com o A. Então, eu tenho que a tensão de linha do secundário é a tensão de linha do primário sobre A. A tensão de linha do primário era V, então a tensão de linha do secundário é V sobre A. Então, ficou aqui, ó, V sobre A. A tensão de fase do primário é igual a... Perdão, a tensão de fase do secundário, eu coloquei errado aqui, tá? A tensão de fase do secundário é igual à corrente de linha do secundário. Então, a tensão de fase do secundário aqui vai ser V sobre A. Também V sobre A. Agora, vou usar a relação de corrente. O número de espiras do primário sobre o número de espiras do secundário é igual à corrente de linha do secundário sobre a corrente de linha do primário. O NP sobre NS eu chamei de A. Então, vai ficar A igual à corrente de linha do primário sobre a corrente de linha do secundário sobre a corrente de linha do primário. Como eles estão aqui multiplicando, posso multiplicar cruzado, também posso trocar de posição eles, tá? Ou eu posso multiplicar. Aqui no caso eu vou multiplicar. Então a corrente de linha do secundário vai ser A vezes a corrente de linha do primário. A vezes I. Então tá ali, ó, A vezes I. A corrente de linha do primário era I. A corrente de fase do secundário é igual à corrente de linha do secundário dividido por raiz de 3. Então aqui vai ficar A vezes I dividido por raiz de 3. Então está lá na tabela, ó, A vezes I dividido por raiz de 3. Aqui, resumindo, eu tenho os 4 casos. Ó. Aquelas fórmulas que eu deduzi estão todas nessa tabela aqui, tá, pessoal? Quem quiser estudar por essas tabelas aqui, para fazer o exercício, tá todos os casos que eu resumi lá, tá ok? Onde o A, como eu falei, é o número de espiras do primário dividido pelo número de espiras do secundário. Né? É a relação de espiras. O A chama relação de espiras, tá? Que é o NP sobre NS. E o raiz de 3 aí vocês podem considerar aproximadamente 1,73. Tá? Eu não vou falar das fórmulas aqui que eu já deduzi anteriormente. Tá? Essas são todas aquelas fórmulas que eu deduzi. Exemplos. Exemplo 1. Se a tensão V de linha for de 2.200 volts para um conjunto de transformadores trifásicos, qual a tensão de cada enrolamento do primário do transformador para os 4 tipos de ligações de transformadores? Pessoal, aqui como eu quero a tensão em cada enrolamento, eu estou querendo a tensão de fase. Sempre que eu falar enrolamento, é a tensão de fase.
Então lá, o primeiro caso, estrela, estrela. A tensão de fase igual a tensão de linha dividido por raiz de 3. A tensão de linha é 2.200. Então vai ficar 2.200 dividido por 1,73. Tensão de fase, 1.270 volts. Segundo caso, estrela, triângulo. Como eu quero no primário, o meu primário aqui é estrela. Então a tensão de fase igual a tensão de linha dividido por raiz de 3. Vai ficar novamente 2.200 dividido por 1,73, que dá 1.270 volts. Agora, triângulo, estrela. Então, o meu primário agora é triângulo. Tensão de fase é igual a tensão de linha. Então, a tensão de fase é igual a 2.200 volts. Quarto caso, triângulo, triângulo. Novamente, aqui o meu primário é triângulo. Então, a tensão de fase é igual a tensão de linha. Então, a tensão de fase é 1.200 volts. Ai, cansa. O que eu faço aqui? O que eu faço aqui? Aí você pode ver como está o que está acontecendo. Mas não sei o que eu tenho que fazer aqui, ó. Pra adicionar aquele filtro lá que o vídeo tava acabando e ficou preto assim na tela, como faz aqui? Ah não, é no shortcut. Então, mas eu tô no shortcut. Você tem que... Calma que o pai vai ver, eu te falo. É no shortcut, meu Deus. O negócio de diminuindo, você tem que clicar em cima da imagem. Ah, eu cliquei em cima não. Não, aqui ó, assim ó. Aqui ó, aí você vem arrastando. Aí você vem arrastando, quando você quiser. Que é isso, gente? Mas não arrasta mais aqui, velho? Não, mas é na bolinha, ó. Você tem que apontar na Mas pontinha cadê a aqui. bola? Aqui ó. Aqui ó. Aqui ó. Agora não fala nada, não. O pai vai gravar o negócio aqui, tá? Exemplo 2. Se a corrente da linha for de 20,8 amperes para uma ligação de um transformador trifásico, qual a corrente através de cada enrolamento do primário para as 4 configurações do transformador? Então, primeiro caso, estrela, estrela. Corrente de fase igual a corrente de linha. Então, corrente de fase é igual a 20,8 amperes. Como eu falei, pessoal, corrente através do enrolamento é a mesma coisa que corrente de fase. Estrela, triângulo. Corrente de fase igual a corrente de linha. Primário meu ali é estrela, então corrente de fase também é 20,8 amperes. Terceiro caso, triângulo, estrela. Triângulo, estrela. Corrente de fase igual a corrente de linha dividido por raiz de 3. Então vai ficar 20,8 dividido por 1,73, que dá 12 amperes. Quarto caso, triângulo, triângulo. Corrente de fase igual a corrente de linha dividido por raiz de 3. Vai ficar 20,8 dividido por 1,73, que dá 12 amperes também. Pessoal, tanto no exemplo 1 como no exemplo 2, essas fórmulas aqui que eu estou utilizando são aquelas fórmulas que estão na tabela, tá? Exemplo 3. Para cada tipo de ligação do transformador, calcule a corrente de linha do secundário e a corrente de fase do secundário. Se a corrente de linha do primário I for de 10,4 amperes e a razão de espiras for 2:1. Então a primeira coisa que eu vou calcular aqui é o A, que ele é igual à razão de espira. O A vai ser o que? NP sobre NS, que é 2/1, que dá 2. Pessoal, aqui não quer dizer que o NP vale 2. Aqui está querendo dizer o seguinte: para cada 2 espiras no primário, eu tenho uma espira no secundário. Basta eu dividir essa relação que eu acho o A aqui, ó, que deu 2. Agora eu vou calcular as correntes. Para o primeiro caso aqui, estrela, estrela. A corrente de fase é igual a A vezes I. Então é 2 vezes 10,4, que dá 20,8 amperes. Agora a corrente de linha é a A vezes I também. Aí vai ficar 2 vezes 10,4, que também dá 20,8 amperes. Agora eu vou para o segundo caso, estrela, triângulo. Corrente de fase, é a A vezes I,
aqui dá 2 vezes 10,4. O resultado vai dar a corrente de fase do secundário, 20,8 amperes. E a corrente de linha é raiz de 3 vezes A vezes I. Então vai ficar 1,73 vezes 2 vezes 10,4. Calculando isso aqui dá corrente de linha do secundário, 36 amperes. Agora para o terceiro caso, triângulo estrela. Corrente de fase é igual a A vezes I dividido por raiz de 3. Então vai ficar 2 vezes 10,4 dividido por 1,73. Fazendo esse cálculo, dá corrente de fase igual a 12 amperes. Corrente de linha, A vezes I dividido por raiz de 3. Então vai ficar 2 vezes 10,4 dividido por 1,73. Então a corrente de linha também dá 12 amperes. Quarto caso, triângulo. Corrente de fase igual a A vezes I dividido por raiz de 3. Então é 2 vezes 10,4 dividido por 1,73. Corrente de fase dá 12 amperes. Corrente de linha, A vezes I. Então dá 2 vezes 10,4. Corrente de linha do secundário dá 20,8 amperes. Então acabou. Agora, pessoal, vamos falar outro assunto. Potência monofásica primeiro. Como a impedância de fase de cargas estrela e triângulo são equilibrados, isto é, têm correntes iguais, a potência de uma fase é 1/3 da potência total. Então, pessoal, essa fórmula que eu vou falar aqui só serve para carga equilibrada. Geralmente as ligações estrela e triângulo são cargas equilibradas. Ainda mais para transformadores, essas cargas têm que ser equilibradas. Então, ó, a potência monofásica vai ser a potência de fase em uma carga, que é tensão de fase vezes a corrente de fase vezes o cosseno de θ. Então, VF vezes IF vezes o cosseno de θ. Esse cosseno de θ eu chamo de fator de potência. Então, ó, o PF é potência em cada fase, que é monofásica, dado em watts. O VF é tensão de fase, que é dado em volts. O IF é corrente de fase, que é dado em amperes. E o cosseno θ é chamado de fator de potência. Tá ok? Potência trifásica. Para cargas equilibradas, ou seja, onde nas três fases eu tenho a mesma carga ou eu tenho a mesma potência, a potência total é 3 vezes a potência em cada fase. Essa potência total vai ficar 3 vezes a tensão de fase, vezes a corrente de fase, vezes o cosseno de θ. Só que, pessoal, muitas das vezes eu não sei a tensão na fase, em cima da carga. Então, o que eu vou fazer? Esse PT aqui, né, é chamado de potência trifásica ou potência total, tá, pessoal? Eu vou ter que fazer o seguinte aqui, ó. Geralmente, às vezes, eu não sei a tensão nas fases. Então, eu vou ter que transformar essas tensões de fase e corrente de fase em alguma coisa com tensão de linha e corrente de linha. Para isso, eu vou calcular essa potência trifásica numa ligação em estrela primeiro. Então, olha lá. Na ligação estrela, eu sei que a corrente de linha é igual à corrente de fase, que a tensão de linha é igual a raiz de 3 a tensão de fase. Se eu for deixar aqui em função da tensão de fase, a tensão de fase vai ser a tensão de linha dividido por raiz de 3. Eu vou substituir isso aqui na fórmula ali em cima, na fórmula da potência trifásica. Então vai ficar 3 vezes a tensão de linha dividido por raiz de 3, né, que veio aqui dessa relação aqui, ó, VL igual a raiz de 3 é a tensão de fase, vezes a corrente de linha, que a corrente de linha é igual a corrente de fase, vezes o cosseno de θ. Então, está aqui a fórmula. O que eu vou fazer aqui agora? Eu vou multiplicar em cima e embaixo por raiz de 3. Aqui embaixo, raiz de 3 vezes raiz de 3 vai dar 3. Então, a fórmula vai ficar 3 raiz de 3 vezes a tensão de linha dividido por 3 vezes a corrente de linha vezes o cosseno de θ. Esse 3 de cima eu posso cortar com 3 de baixo. Aí sobrou a potência trifásica igual a raiz de 3 vezes a tensão de linha vezes a corrente de linha vezes o cosseno de θ. Essa é a fórmula da potência trifásica para a ligação em estrela. Pessoal, esse F que está aqui em cima, ó, esse F aqui não serve para nada, tá? Esse F aqui vocês podem desconsiderar, aqui saiu errado aí. Agora para a ligação em triângulo. Potência trifásica é 3 vezes a tensão de fase, vezes a corrente de fase, vezes o cosseno de θ.
Na ligação em triângulo, eu sei que a tensão de linha é igual a tensão de fase, e a corrente de linha é igual a raiz de 3 vezes a corrente de fase. Se eu quisesse aqui a corrente de fase, basta o quê? Passar a raiz de 3 dividindo. A corrente de fase ia ficar corrente de linha dividido por raiz de 3. Então eu vou substituir isso aqui ali, ó. Então a potência trifásica vai ficar 3 vezes a tensão de linha, que a tensão de linha é igual a tensão de fase, né? Vezes, no lugar da corrente de fase, eu coloquei a corrente de linha dividido por raiz de 3, vezes o cosseno de θ. Então agora o que eu vou fazer? Vou multiplicar em cima e embaixo por raiz de 3. Aqui embaixo, a raiz de 3 vezes raiz de 3 vai dar 3. Então vai ficar 3 raiz de 3 vezes a tensão de linha, vezes a corrente de linha, vezes o cosseno de θ, dividido por 3. Esse 3 de cima eu posso cancelar com 3 de baixo. Então a fórmula da potência trifásica vai ficar raiz de 3 vezes a tensão de linha, vezes a corrente de linha, vezes o cosseno de θ, para a ligação em triângulo. Observe o seguinte, que essa fórmula aqui ficou a mesma para a ligação em estrela. Então, ó, para cargas equilibradas, a potência tanto na ligação estrela quanto triângulo vai ser a mesma, ou seja, vão ser idênticas, tá? Para cargas equilibradas, ou seja, cargas que têm a mesma corrente, que têm a mesma potência nas três fases. Tá ok, pessoal? Agora eu vou falar um pouquinho de potências, do diagrama de potências, tá? Eu vou colocar aqui para vocês o triângulo das potências. Então, de acordo com o triângulo das potências abaixo, para um circuito trifásico, a potência aparente total, representada por ST, a potência total reativa, representada por QT, e a potência total real, PT, estão relacionadas de acordo com as fórmulas que vocês verão a seguir. Lembre que essas fórmulas aí que eu vou falar, pessoal, é para carga equilibrada, tá? Se a carga não for equilibrada, não serve essas fórmulas, tá? Então aqui é o meu triângulo da potência, ó. A potência aparente ST, ela é dada por raiz de 3 vezes a tensão de linha, vezes a corrente de linha. Não tem esse cosseno φ aqui, tá? Ela só é dada por raiz de 3 vezes a corrente de linha, vezes a corrente de linha. Aplicando as relações trigonométricas, eu tenho que o seno de θ é cateto oposto sobre hipotenusa. No caso ali no meu triângulo das potências, o cateto oposto é a potência reativa, a hipotenusa é a potência aparente. Aqui, ó, vou multiplicar cruzado. Então, a potência aparente é igual. A potência reativa é igual a potência aparente vezes seno de θ. Então, a potência reativa vai ficar raiz de 3 vezes a tensão de linha, vezes a corrente de linha, vezes seno de θ. Vou usar agora o cosseno de θ, que é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. O cateto adjacente é a potência real e a hipotenusa é a potência aparente. Então, a potência real total vai ficar a potência aparente vezes o cosseno de θ. Então, a potência total vai ficar raiz de 3 vezes a tensão de linha, vezes a corrente de linha, vezes o cosseno de θ. Repara bem, ó, que essa potência total trifásica aqui que eu determinei através do triângulo das potências é a mesma potência que eu tinha determinado lá para a ligação estrela e para a ligação em triângulo. Então, a fórmula da potência trifásica é essa aqui, ó, raiz de 3 vezes tensão de linha, vezes a corrente de linha, vezes o cosseno de θ. Fator de potência. Então, fator de potência, ele é chamado de cosseno de θ também, tá? O fator de potência. Ele é o cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Então, o cosseno de θ é igual a potência real sobre a potência aparente. Então, quando eu quiser calcular o fator de potência, basta eu dividir a potência real sobre a potência aparente. Tá ok? Lembrando, pessoal, que esse fator de potência, se eu não me engano, hoje em dia ele não pode ser menor que 0,92. Ele vai de 0 a 1. Se ele for menor que 0,92, a empresa que está perdendo muita potência, então ela vai ter que pagar uma multa para a concessionária, tá ok? Então olha ali, PT, a potência total real dada em watts, ST, a potência total aparente dada em volt ampere, o QT, a potência total reativa que é dada em volt ampere reativo, e o θ é o ângulo de fase que é dado em graus.